E aí, galera, bora para mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é a professora Feline, professora de filosofia, e o nosso assunto de hoje é o grande filósofo René Descartes. Descartes é um filósofo francês, considerado o pai da filosofia moderna. Por mais que ele não foi o primeiro que a gente falou, porque a gente vai numa ordem cronológica, mas mesmo assim ele é considerado o pai da filosofia moderna pelo seu caráter de rompimento com as tradições. Descartes rompe com as tradições, afinal de contas, ele vê que muitas certezas que se acreditava até então caíram por terra e na visão dele era preciso construir um conhecimento que fosse seguro e inabalável. Descartes ele tem uma formação e uma criação que ela é empirista, né? Ou seja, conhecendo por meio dos sentidos, né? Porém, ele não será um empirista, ele é um racionalista moderno, né? Ele vai desconfiar dos sentidos. Então, aí já começa o seu rompimento com as tradições, seu rompimento com todos os ensinamentos que ele teve até então. Então, como ele é um racionalista, ele vai acreditar que os sentidos são enganosos, né? Que muitas vezes a gente vai no mercado para comprar um caqui, por exemplo, e traz um tomate ali sem querer, né? O meu irmão, por exemplo, sempre tem uma história na minha família, de quando a gente era pequeno, que meu irmão uma vez estava comendo peixe assim empanado e achou que era frango. Então, às vezes, né, pessoal, os sentidos eles realmente nos enganam. E se os sentidos nos enganam, tem esse risco, a gente não deve confiar. Descartes fala, olha, se já nos enganou uma vez, não é digno de nossa confiança plena. Por isso que ele é, então, um racionalista, acreditando que o conhecimento seguro não vai vir por esse meio sensorial. Bom, o Descartes, ele vai lançar um método. A gente vai detalhar mais, né, o método dele, mas iniciamos falando que esse método, ele vai se dar por meio de uma dúvida. Descartes lança uma dúvida e essa dúvida, ela é hiperbólica. Nós podemos chamar ela de dúvida metódica, mas também nós podemos chamar ela de dúvida hiperbólica. E como vocês arrasam na gramática, vocês sabem que uma hipérbole é exagero. Então essa dúvida, ela é exagerada. Descartes inicia desconfiando dos sentidos, né? Porque os sentidos a gente já viu que são enganosos. Mas não é só isso não. Ele duvida inclusive que isso aqui que a gente está vivendo é um sonho. Já imaginou se isso aqui é um... Porque assim, tem sonhos que parecem muito com a realidade. Às vezes a gente sonha com alguma coisa e aí acorda bravo com alguém, né? Porque aconteceu alguma coisa no sonho que a gente não gostou. Ou muito eufórico, feliz com determinada coisa, ou assustado. Enfim, eu sempre sonho que eu tô indo para a escola, esquecendo alguma peça de roupa, esquecendo alguma coisa muito importante. Às vezes é o sapato, eu tenho que esconder que eu tô sem sapato. Umas loucuras assim, né? Enfim, o ponto é que a gente tem sonhos que se parecem muito com a realidade e aí às vezes fica difícil discernir o que é sonho e o que é realidade no fim das contas. Olha que loucura, né? Parece aquela música do Raul Seixas, né? Do sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. E aí ele se questiona, né? Será que é borboleta? Será que não somos, afinal de contas, né? Uma borboleta sonhando ser um sábio chinês. Essa é aquelas coisas bem doidas da filosofia mesmo. Bom, então, ele vai lançar dúvida a isso, né? Talvez isso aqui não esteja acontecendo de fato, não passe de um sonho. Só que essa dúvida, galera, ela é muito, mas muito exagerada. E ela vai chegar ao ponto de duvidar, inclusive, que ele existe, né? Ele vai duvidar, inclusive, da sua própria existência. Mas aí nós temos o seguinte: é impossível duvidar da própria existência. Por quê? Porque se eu duvido, eu sou algo que duvida. Eu duvidar da minha própria existência é algo contraditório, porque eu não teria como duvidar se eu nada fosse. Duvidar, inclusive, é uma forma de pensar. Por isso que Descartes diz, penso, logo existo. Então, se eu duvido, eu sou algo que duvida. Duvidar é uma forma de pensar, por isso, penso, logo existo. Então, assim, ele chega à célebre frase, penso, logo existo, que é a que a gente chama de primeira certeza cartesiana, que por mais que ele tenha lançado a dúvida, ele chega a essa certeza. Agora, um ponto muito importante, porque o Descartes ele aparece bastante no Enem, aparece em vários vestibulares, e tem uma coisa que sempre aparece sobre Descartes que vocês, Jubialunos, não podem cair. Se vocês são alunos aqui
né? Alunos da Prof. Fefe de filosofia, vocês não podem cair nessa. Existe um senso comum acerca de Descartes de dizer que ele é cético. Gente, Descartes não é cético. Ele lança a dúvida, é uma dúvida exagerada, sim, é uma dúvida exagerada, porém ele ele já chegou a uma certeza, que é o penso logo existe. Então essa dúvida ela é rápida. A gente achar que ele é cético é só a gente ler a introdução da obra dele, a gente não saber o que vem depois. Então, por isso, é muito importante que a gente não caia nessa, viu? É costumeiro, vocês podem olhar nas questões, vai ter questão alternativa falando que ele é cético, e vocês não vão cair nessa. Bom, além daquela proposta da dúvida hiperbólica, a gente tem outras duas possibilidades também que o Descartes coloca, né? Que seria a ideia de que talvez exista um Deus que me engana com relação à minha existência, né, faz com que eu ache que eu existo, mas eu não existo. Só que assim, ó, gente, Descartes, ele existiu no final de 1500 e tanto, né? Ele morreu em 1650. Descartes, ele não pode ousar muito, né, aqui. Porque, assim, falar de Deus enganador, ele ia ter um problema, né? Então ele fala, mas ao mesmo tempo ele corrige, né? Ele fala assim, sorry, não tá mais quem falou. Deus não pode ser enganador, porque ser enganador é um defeito. E Deus é o quê? Perfeito. Então, portanto, não pode ser um Deus enganador. Aí ele muda o nome. É tipo a gente falando mal de alguém, aí a pessoa chega e tem que mudar o nome de repente, a pessoa não perceber. Descartes fez dessa, né? Muda o nome para gênio maligno. Ele fala, olha, talvez exista um gênio maligno que me engana com relação à minha existência. Eu acho que eu existo, mas na verdade eu não existo. Só que ele prova mais uma vez que ele existe por quê? Porque eu não tenho como me enganar se eu nada for. Então, se eu me engano, eu também, né, sou algo que se engana, e se enganar também é uma forma de pensar, e por isso penso, logo existo. Bom, aqui nós temos a primeira certeza cartesiana, que é o penso, logo existo. E como eu falei para vocês na aula de lógica, Descartes ele foi criticado porque ele não estava cumprindo as regras da inferência lógica, que é ter duas premissas e uma conclusão indicada pelo logo. Aqui nós temos uma e a conclusão, apenas. Ele escreve esse penso, logo existo numa obra clássica dele chamada O Discurso do Método. Porém, Descartes vai ser super criticado não só por causa do penso logo existo, mas por causa de outros furos que ele deixa nessa obra, o que faz com que ele reescreva a obra Discurso do Método e transforme ela no que nós entendemos como a obra Meditações Metafísicas. Essa obra, inclusive, que é o Discurso do Método, ele escreve em francês, né? Ele escreve de uma maneira bem popular e tal. Popular, né? Não pra gente. Popular para ele que era francês. Porque o comum nesse momento, quando se escrever textos acadêmicos, era escrever em latim, né? Que era para escrever para os pares, para os outros intelectuais também. Então, essa obra ele escreve em francês, não se preocupa tanto com essa questão da lógica, e ele é duramente criticado por uma galera, inclusive Thomas Hobbes, né? Que é um dos próximos filósofos aí que a gente vai ver. Então, ele vai ser super criticado, e ele escreve Meditações Metafísicas, e traz pra gente uma reformulação do penso logo existo para eu sou, eu existo. Mais uma pegadinha de vestibular que você tem que se atentar, galera. Eu sou, eu existo é a mesma coisa que penso logo existo. Continua expressando a primeira certeza cartesiana que vem depois da dúvida. Ele só modifica a frase para poder responder às objeções que a sua primeira obra sofreu. Né? Então, essa segunda obra, que vai falar a mesma coisa que a primeira, ele modifica as coisas que ele tinha sido criticado. E uma das coisas foi a célebre frase, penso, logo existo. Posso usar as duas para citar Descartes? Posso. Essa aqui não deixou de existir, não deixou de ser válida. É só uma questão de que elas têm o mesmo peso, né? De que elas significam a mesma coisa para Descartes. Então, muitas vezes pode ser algo utilizado como pegadinha nos vestibulares e no Enem. Além de provar a existência de que ele existe enquanto coisa pensante, ele vai provar a existência de Deus. Bom, ninguém sabe ao certo se ele prova a existência de Deus assim por uma livre espontânea pressão ou se ele realmente queria. Mas o ponto é que é bem interessante que agora a perspectiva parte muito do quê? Ele prova o eu enquanto coisa pensante, então não é enquanto carne, né, e osso, então não é corpo, é apenas mente que ele prova. E a partir disso ele vai provar Deus. E não ao contrário, né? Porque anteriormente, no medievo, era muito mais comum eu primeiro provar Deus, a essência de Deus, para depois eu provar a essência dos homens, por exemplo. Bom,
O ponto aqui de Descartes agora é provar a essência de Deus. E como que ele prova? Afirmando que nós somos seres de conhecimento finito, de conhecimento ilimitado, somos imperfeitos. E se a gente fala que somos imperfeitos, é porque existe algo perfeito que lhe sirva de parâmetro. E esse algo perfeito só pode ser Deus. Então a substância infinita a ser provada aqui, que tem conhecimento infinito e que é perfeita, é Deus. A ideia de perfeição, bem como a noção de infinito, origina-se de um ser perfeito e infinito, autor de si mesmo e de todas as coisas. Deus, cuja existência, portanto, é demonstrada, por sua vez, no pensamento humano. Deus, ele deixa na gente a marca da sua existência, Porque como nós somos obra dele, é como se fosse a marca do operário em sua obra. Então nós já temos, desde o nosso nascimento, a consciência da existência de Deus, até porque nós fazemos essa comparação, entre a nossa imperfeição e a perfeição que esse ser divino vai ter. Bom, a grande questão é, se Deus é perfeito e Ele nos criou, por que Ele não nos criou imperfeitos? Poxa vida, Deus, por que você não me criou perfeita? Bom, é porque, na verdade, a criação de Deus, sim, é perfeita. Mas eu sou uma parte da criação de Deus. A criação de Deus, ela é muito maior do que apenas eu. Então, nós temos que entender que nós somos uma parte do todo. E que o todo da criação de Deus é perfeito. Mas as partes, de repente, precisam ser imperfeitas para que se encaixem a ponto de formar esse todo perfeito. Descartes até dá um exemplo realmente de um círculo, que é uma forma perfeita, composto de várias partes que são aí, por sua vez, imperfeitas. Então assim que ele vai explicar, por sua vez, o porquê que Deus teria nos criado imperfeitos, Mas é para formar esse todo perfeito. Por que nós erramos então? E ele está tentando entender o porquê que nós erramos, por que nós enganamos, por que meu irmão ali confundiu, disse que o peixe era frango, por exemplo. Porque Deus nos deu duas faculdades, isso aqui ele acaba sendo bem parecido com o Santo Agostinho, que a gente já viu na aula de filosofia medieval. O que acontece? Descartes vai dizer que Deus nos deu duas faculdades, que é a do entendimento, que é o nosso conhecimento, nossa racionalidade, e a vontade, que é a nossa liberdade. Nosso entendimento, ele é finito, Nós não possuímos aí, deixa eu ver se eu estou conseguindo riscar, é finito. Ele é finito, tá bem? Então nós não possuímos o conhecimento de tudo, nós não sabemos de tudo, a gente sabe de muito pouco, A gente pode tentar conhecer mais, mas mesmo assim vai ser muito pouco perto da grandiosidade de tudo que existe. Já a nossa vontade, a nossa liberdade, ela é o que nos torna semelhantes a Deus. Portanto, ela é infinita. A gente pode julgar, escolher o que for. Agora, ter o conhecimento de tudo, a gente não tem. E aí que mora o perigo, porque muitas vezes a gente pode escolher ou julgar por coisas que a gente não conhece. A gente pode acabar escolhendo algo, julgando, sem ter condições suficientes para fazer tal julgamento, para fazer tal escolha, por exemplo. Então, por isso que muitas vezes nós vamos errar, E para a gente errar menos, aí principalmente utilizando nossos sentidos como base, a gente precisa sempre estar limitando a nossa vontade ao nosso entendimento, tá bem? E por fim, quando a gente fala de Descartes, a gente também tem a prova da existência do corpo, e Descartes prova esse corpo, e esse corpo do qual a nossa alma está unido, e reafirma, a dificuldade de adquirir conhecimento por meio dos sentidos, utilizando o exemplo da cera. O exemplo da cera é assim, eu vou dar uma encenada em Descartes aqui. Descartes, ele diz, gente, Descartes é muito gostoso de ler, viu? Tem alguns textos filosóficos que eu vou dizer a vocês, é meio chatinho, meio pesado e tal, mas Descartes é muito legal de ler realmente, então eu super recomendo. Descartes, ele está dizendo que ele está na casa dele, de hobby, fez o Descartes de hobby, na sua escrivaninha. E aí, tem uma vela acesa nessa escrivaninha e ele tem uma cera na mão dele. Primeiro ele vai descrever como é essa cera, Vamos fingir que o controle que seja cera. Ele vai descrever, essa cera ela é fria, ela tem tal cheiro, ela tem tal cor, ela tem tal textura. Ele descreve as aparências da cera como um todo. Aí ele vai aproximar a cera da vela, que é a vela. Nisso que ele aproxima a cera da vela, essa cera,
derrete, de repente já é uma pocinha ali de cera presente, tá bem? E aí ele vai descrever então a cera nessas condições, vai falar, olha, a cera ela tá quente, ela tá líquida, ela tá com tal cor, tal cheiro, tal textura, e vai descrever agora essas características, esses modos de aparecer da cera. E aí o Descartes ele vai chegar à seguinte conclusão, eu posso dizer que a cera sólida e líquida, ela permanece, tipo, é a mesma cera? Ela deixou de ser cera? Bom, ele pergunta e ele mesmo responde porque ele está sozinho em casa. Então ele vai falar, sim, permanece. Então o que muda na cera? São os seus modos de aparecer. Portanto, não é por meio dos sentidos que a gente vai conhecer, né, a substância cera, e sim por meio da razão. É por meio da razão que eu percebo que a cera, né, e a cera sólida e a cera líquida, ela vai ocupar lugar no espaço. Todos os corpos são caracterizados, para Descartes, são provados a sua existência pelo fato de que eles ocupam lugar no espaço. Então é isso que faz uma cera, ser um corpo, o fato de ocupar lugar no espaço, possuir profundidade, possuir densidade, possuir peso, possuir, enfim, comprimento, possuir então dimensões, né, que eu possa perceber. Então assim ele prova o que nós chamamos de res extensa, que é a coisa extensa. Quando a gente fala lá do pensa logo existe, a gente diz que é a res cogitans, que é a coisa pensante, né? Que são os nomes em latim que ele vai dar lá naquela segunda obra dele. Mas que assim, vocês sabendo que é o corpo já é de bom tamanho, tá bom? Então, assim ele vai provar a essência do corpo. Posteriormente, ele vai provar que esse corpo e essa alma interagem, né? Então, o nosso corpo e nossa alma costumam, por sua vez, interagir. Não existe uma superioridade da alma com relação ao corpo, né? Então, tudo que nós sentimos na alma, nós sentimos instantaneamente, ou melhor, no corpo, nós sentimos instantaneamente na nossa alma. Não é visto como era lá no Platão, o corpo como um mero veículo da alma, né? Então, existe um pouco essa questão. Então, trataria um pouquinho dentro dessa perspectiva de Descartes. O método cartesiano, então, que eu falei que eu ia detalhar um pouco mais, está presente lá no discurso do método. Ele é dividido em 4 etapas, né, que vão traduzir um pouquinho esse processo, a chegada dessas cadeias de certezas. Assim, gente, a gente apresentou ali 3, né? O eu enquanto coisa pensante, Deus e o corpo, mas na obra de Descartes ele vai provar que precisa de mais coisas, né? Ele vai destrinchar um pouco mais, então, se vocês tiverem maior interesse, dá para procurar um pouco a obra de Descartes para entender um pouco mais. Mas o básico, né, que é o que mais aparece no Enem, nos vestibulares, é isso. Bom, do método de Descartes, então, essas 4 etapas. A primeira etapa diz que não posso acolher como verdadeiro algo que eu não conheça evidentemente como tal. Não posso incluir nada em meus juízos de que eu não tenha certeza. Essa primeira etapa é a etapa ali da dúvida, né? De que eu tenho que ver se eu conheço as coisas com evidência, com clareza. Se eu não conheço com clareza e distinção, é o suficiente, sim, para eu lançar a dúvida hiperbólica, né? Então, essa primeira etapa é essa etapa de realmente rompimento com as tradições. A segunda etapa diz, devo dividir cada uma das dificuldades que eu examinar em tantas parcelas quantas forem possíveis necessárias para melhor resolvê-las. Como ele entende as coisas como um todo, dividido em partes, é preciso que eu trabalhe cada uma das questões, cada uma das dúvidas em partes, para assim, né, não é que eu duvidei de tudo e vou provar tudo de uma vez. Eu preciso dividir em partes para que eu possa provar mais facilmente, né, a existência de cada uma das coisas, né? Então, em partes, ele acredita que consegue resolver melhor. A terceira etapa diz, preciso ordenar meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco até o conhecimento mais composto. E muitas vezes nós temos essa mesma postura de Descartes para resolver uma prova, por exemplo. Nós vamos normalmente para aquele conhecimento, aquela parte que a gente tem um maior entendimento, as matérias que a gente sabe mais, para depois ir para aquelas que a gente tem mais dificuldade, né? Porque assim a gente já garante aquelas que a gente tem maior facilidade, porque, galera, às vezes em prova a questão que aperta é o tempo realmente, né? Então a gente atentar para isso é bem importante, e o Descartes já faz isso na sua obra. Primeiro ele vai ali descobrir a essência da alma, depois de Deus, depois do corpo, depois a relação do corpo e da alma. Então ele vai passando cada uma dessas etapas.
E a quarta etapa diz: tenho de fazer enumerações complexas e revisões gerais que me garantam a certeza de nada omitir. É dar aquela revisada e ver se realmente foi averiguado tudo direitinho, né? Não ter pressa, galera. Isso é uma dica pra gente em prova também, né? A gente tem que ter uma pressa, mas não pode ter tanto, né? Tem que mediar isso, até meio aristotélico. Porque a gente tem que ter estratégias para conseguir fazer esse tempo render, mas não fazer com pressa a ponto de não ler direito as coisas, ou de conseguir dar uma revisada para ver se conseguiu assinalar tudo realmente. Então é bem importante essas dicas de Descartes, né? Então, além da gente aprender o Descartes aqui enquanto filósofo, né? Esse é um conteúdo muito importante pra gente, também temos o Descartes motivacional. Vamos de exercício então, exercício do Enem. Gente, foi bem difícil escolher uma questão pra gente resolver aqui, porque tem muitas, tá? Então, o vestibular da UFSC, por exemplo, já caiu algumas vezes o Descartes. Sugiro que vocês, quem vai fazer provas, que a questão é somatória, treinar bastante também. E outros vestibulares vão aparecer Descartes também. Mas eu selecionei essa questão pra gente dar uma olhada aqui no Enem, como já apareceu. Também é comum aparecer Descartes comparando com outro filósofo, tá? Então ele é tão clássico que às vezes aparece ele comparando com outro filósofo da modernidade, e a gente pode fazer isso na nossa próxima aula. Bom, o Descartes, vamos ver primeiro de tudo, né? Aquele método que a gente já sabe, vamos ver quem que é o autor do texto. Aqui fala de Descartes, mas aqui é o título da obra, porque na verdade esse livro, ele é do Franklin Leopoldo Silva. A professora conhece até o nome do autor. É porque, na verdade, o meu mestrado foi em Descartes, então esses autores aqui eu li bastante. Mas o Silva, ele não é o Descartes, ele não é o autor clássico, então muito provavelmente nós vamos ter que ir para o texto, tá bem? Se vocês quiserem confirmar, dá uma olhadinha aqui no enunciado, aí confirma, e aí vocês vão ver que realmente vai precisar ir pro texto. Ou pelo menos o texto ajuda, né? Não é que tipo, vai precisar ir pro texto, mas o texto ajuda a responder. Então isso já é o suficiente. Então, apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical, podemos chamar de dúvida radical também, da filosofia cartesiana, tem caráter positivo por contribuir para o que a dúvida pode contribuir. Posso responder sem também, mas digamos que vai ajudar, tá, esse texto. Então vamos lá. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Esse trecho, então, do Franklin Leopoldo Silva, e vamos, ao enunciado alternativas. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para A. Dissolução do saber científico? Será? B. Recuperação de antigos juízos? C. Exaltação do pensamento clássico? D. Surgimento do conhecimento inabalável? Ou E. Fortalecimento dos preconceitos religiosos? Essa aqui tá até praticamente óbvia aqui pra gente, né? Que vai ser a letra B. Gente, surgimento de um conhecimento inabalável. A proposta de Descartes com essa dúvida é que aquilo que resistir à dúvida é o que nós conhecemos com clareza e distinção. Aquilo que não quer ser indubitável, entendeu? Que a gente pode realmente construir uma base segura para o edifício da ciência. E Descartes vê assim, para ele, a filosofia é a base do edifício das ciências, né? Então, é esse conhecimento, né, filosófico de base que a gente precisa ter segurança, e por isso vai ser a D. As outras alternativas, elas falam ou de dissolução de um saber científico, que agora, na verdade, pelo contrário, está super em alta. Jamais essa recuperação de antigos juízos, porque é um rompimento com a tradição, é um rompimento com o clássico que está aqui, e muito menos, né, esse fortalecimento de preconceitos religiosos, até porque a gente vai ter ali a presença da prova da essência de Deus, mas, como eu falei, né, além de a gente não saber se foi por livre, espontânea vontade ou pressão, afinal de contas, né, existem até algumas teorias sobre a morte de Descartes diante disso, né, de que ele teria tomado aí uma hoste envenenada, ou se ele morreu de pneumonia, ninguém sabe ao certo, né, o que pode ter acontecido. Para saber mais, tem um filme chamado A Jovem Rainha, que vai falar um pouquinho sobre isso, que é sobre a rainha Cristina da Suécia, que tinha aulas com Descartes. Mas, enfim, o ponto aqui não é o enfoque central da obra dele, né? E, portanto, a resposta correta será a letra D. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Bons estudos, estudem bastante e até mais.